Você pode ambicionar ser o pai de uma família, você pode ambicionar cuidar da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, pode ambicionar ter o shape mais atlético do seu ciclo social, você pode ambicionar ter uma vida fora dos vícios, você pode ambicionar sair da zona periférica em que você Vamos nasceu e ver, que né? você mora, você pode ambicionar Falta conhecer outras isso. culturas, outros povos, às vezes ver lá de onde os seus parentes, os seus descendentes vieram. Não se resumam a um pacote de dinheiro ou um cargo alto numa empresa. Se vocês se resumem a isso, nós Resumo o quê? de dinheiro ou um cargo alto Dinheiro. numa Ah, empresa. Se achei que eu vocês se tinha falado resumem em a isso, dinheiro. nós mulheres vamos enxergar vocês assim. É a mesma coisa que eu falo sobre objetificação sexual. Dito isso, vamos para as respostas logo? Capítulo 3. O que o homem atual ambiciona? Eu perguntei isso de uma forma simplificada para os meus inscritos, eu até delimitei bem um espaço de tempo e itens, porque eu queria deixar bem Nossa. específico. Tá ali embaixo Inclusive, dei a ali. opção de não ter ambições. Não tenho, não sei Ah, dizer, sei lá, tô meio perdido. E aí eu me surpreendi muito com quase 900 respostas que eu tive. E sim, eu li tudo. E não, eu não quero fazer isso de novo. Eu não esperava um engajamento tão alto. As deixa eu ver ambições dos aqui. meus inscritos vão desde publicar um livro até cuidar dos pais na reta final da vida. E aí, sinceramente, enquanto mulher, eu não Como é que é? esperava isso para os meus inscritos, eu até atual ambiciona. Eu perguntei isso de uma forma simplificada para os meus inscritos, eu até delimitei bem um Bora. espaço de tempo e itens, porque eu queria deixar bem específico. E inclusive dei a opção de não ter ambições. Não tenho, não sei dizer, sei lá, tô meio perdido. E aí eu me surpreendi muito com quase 900 respostas que eu tive. E sim, eu li tudo. E não, eu não quero fazer isso de novo. Eu não esperava um engajamento tão alto. As ambições dos meus inscritos vão desde publicar um livro até cuidar dos pais na reta final da vida. E aí, sinceramente, enquanto mulher, eu não esperava isso. Eu tava prontíssima para fazer um vídeo reafirmando o que as minas falaram, que o homem atual, sei lá, dos 15 aos 30 anos pelo menos, ele não sabe o que ele quer da vida, ele não tem propósito, ele não tem ambição, ele não tem visão de futuro. Quantos vídeos É, sobre não geração tem não. Nutella vocês não ouviram falar? Os homens Quantos seis vídeos sobre a saem. geração nem, Seis nem dão chance. trabalha, nem estuda? Isso tudo vai criando um imaginário na nossa cabeça, principalmente sobre homens, que eles não querem nada com nada. E eu descobri estatisticamente, digamos, que eu tô muito errada. E isso mudou uma linha de pensamento meu, que é o que eu quero compartilhar agora com vocês. Mas antes, vamos analisar melhor quais são essas ambições masculinas. Homens jovens têm como principal ambição morar, viajar ou poder estudar fora do país. Os que não querem ir para fora querem ingressar num curso superior. Já os jovens adultos, eles parecem estar presos numa janela de assertividade. Ou eles estão muito focados na carreira, em ganhar mais dinheiro, ou em família, seja construir uma ou cuidar da que eles já têm. Já os mais velhos parecem sofrer um pouquinho mais com essa falta de ambição que as mulheres falam tanto. Os que ambicionavam algo queriam estabilidade financeira ou independência para às vezes sair da casa dos pais, quem não conseguiu. Então, sim, homens têm ambições, mas eu acho que nós mulheres não estamos conseguindo enxergar elas. Capítulo Não, esqueci o vocês estão dando número. A chances pra ambição homem que não tem masculina é futuro. silenciosa. Vamos pensar no homem médio do Brasil. Não é o MC, Como é que é? é silenciosa. Vamos pensar no homem médio do Brasil. Não é o MC que está ficando rico, não é o jogador de futebol, não é aquele herdeiro popular que está sempre num camarote com várias loiras bonitas, não é o vendedor de curso super bem sucedido do Instagram, é o cara comum. Esse cara comum tem ambições comuns, ambições discretas, ambições silenciosas. Ou pelo menos foi isso que eu percebi com essa jornada em tentar entender a cabeça de vocês, homens. Pode não parecer, mas o cara que trabalha num supermercado, numa escala ruim, ou que ao invés de ficar pagando 4 anos para estar numa universidade, ele preferiu estudar para um concurso de carreira militar, por exemplo. Esse cara pode ser muito mal interpretado como alguém que não tem ambição, mas ele tem. Isso é uma ambição. Só que nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres, ou até enquanto outros homens, a gente não consegue entender que uma ambição simples ainda assim é uma ambição. E pensando no roteiro desse vídeo, me veio aquela metáfora da cigarra e da Se- formiga. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui, você pausa o vídeo, leia. Mas é a ideia de que enquanto tem os trabalhadores silenciosos, que são as formigas, você tem os preguiçosos que cantam bem, que chamam a atenção,
que são as cigarras. E talvez a gente esteja numa sociedade que valoriza muito as cigarras, entendeu? Aquele cara que ele adora mostrar os números que ele fatura com a empresa fajuta dele. Ou do jogador de futebol que tem Monte. pouquíssimos valores morais, mas ei, ele pega qualquer uma, ele tá rico, ele tá lá na Europa jogando. Que homem não gostaria disso? Nós estamos ouvindo demais o canto das cigarras e a gente não tá enxergando as formigas silenciosas. E o meu vizinho tá fazendo obra, mas eu não posso xingá-lo porque a youtuber sou eu. E calma, para as pessoas que gostam de falar que eu passo muito pano para homem, que eu sou uma pick me girl. Não, isso daqui é um grande exame de consciência, porque eu me enxerguei como uma mulher que não vê a ambição silenciosa dos homens. Foi lendo esses mais de 900 comentários que vocês deixaram que eu percebi o seguinte: às vezes o cara que tá trampando, tentando sair do salário mínimo, ele já está sendo ambicioso, ele já está se projetando no futuro, enquanto nós mulheres muitas vezes somos mais ambiciosas ou até mais sonhadoras. E eu Só também fazer quero uma justificar maquiagem aqui boa. por que nós somos assim. A mulher, ela corre contra um relógio invisível. A gente tem uma certa pressa em acumular recursos, a gente tem uma certa pressa em arrumar a nossa vida, em conseguir nossa independência. Um exemplo que é simples, mas É. muito comum, é às vezes de uma menina ali que conseguiu se formar, que ficou na casa dos pais, se os pais conseguiram dar essa estrutura para ela. Agora ela tá com curso superior, ela tá adquirindo alguns bens, por exemplo, financiou o carro dela. E aí ela fica esperando o cara Essa colocar cara uma aliança no dedo dela, ela fica esperando o grande pedido de casamento vir. Afinal, ela já correu contra o tempo para conseguir arrumar a vidinha dela. Mas aí o cara da mesma idade muitas vezes nem tem curso superior, lembrando que homens estão se formando menos do que mulheres. Tá ali com seus 24, 25 anos, mas trabalhando desde os 18, já existe uma certa pressão social para ele sair da casa dos pais, para ele assumir essa menina, mas na real o cara tá ganhando R$ 2.200. Se tem alguma menina ainda vendo esse vídeo, tenta pensar comigo que às pouco. vezes é difícil para um homem Uma te pedir em escola. casamento se ele ainda tá andando de busão. Ainda mais quando ele abre o Instagram e ele vê que tem sempre um cara ali com mais dinheiro, com um carro melhor, com condições melhores, querendo predar você, querendo roubar o que supostamente é para ser dele. E até naquela definição que a minha inscrita colocou do que é ter visão de futuro, o cara ainda assim precisa de recursos. Terapia não é de graça, ajudar os outros não é de graça, cuidar da sua saúde física também não é de graça. E de novo, às vezes nós estamos falando com homens que não conseguiram se formar, homens que vão receber até 3 vezes menos do que alguém formado. Eu fico imaginando, se eu tivesse um cara da mesma idade que eu acho que eu cobraria mais dele e não perceberia que na verdade eu estou antecipada, que na verdade a luta contra o tempo é minha enquanto mulher, não do homem. O homem ele pode ter mais tempo para se desenvolver. A mulher que colocou na cabeça dela ou que colocaram na nossa cabeça que seja que a nossa década de ouro é a década dos 18 aos 28 anos, que esse é o seu pico de valor no Você mercado vai atrás sexual, dos que esse é o seu pico cara de juventude e quarentão, beleza, que é nessa época que você vai ter um filho poder da grama, os aquisitivo velhos aí da para live. conseguir conquistar alguns pequenos luxos. Aquele papo já ultrapassado, mas que Ah, não sai saiu do da nosso live. imaginário. A vida da mulher depois dos 30 anos é sossegar. Então, mulheres acabam acelerando toda a sua juventude para usufruir desse recurso escasso que vai embora. Inclusive, eu tô para fazer um vídeo falando sobre A Substância, o filme viral desse ano, e como nós mulheres estamos envelhecendo mal. E eu não tô falando de aparência, eu tô falando de psicológico. Mas eu não quero dispersar sua atenção, então vamos finalizar esse vídeo. Homens, tenham ambições e sejam mais flexíveis sobre o que é ser ambicioso. Ser ambicioso não é conseguir faturar R$ 200 por hora vendendo um curso na internet. Essa é só mais uma Isso modalidade. aí é Você dar pode ser golpe. ambicioso com coisas mais simples ou até mais significativas. E mulheres desse canal, foram vocês que me ajudaram a montar esse vídeo. E eu queria realmente deixar essa pequena reflexão. Será que a gente não tá percebendo pouca ambição nos caras? Mas eles têm sim ambições próprias que talvez não sejam tão compatíveis com as nossas. Talvez nós sonhamos alto demais. Talvez, como eu disse, a gente acelere demais as coisas. Inclusive, eu não coloquei na enquete de vocês a pergunta sobre ambição, mas quem se sentir à vontade pode deixar aqui embaixo.
Quais são as ambições que as mulheres têm? O que você ambiciona para os seus próximos 5 anos? É tão diferente do que os caras ambicionam? E no segundo vídeo que eu falei que eu vou lançar em algum futuro breve, eu irei falar então sobre o que as mulheres querem. Esse vídeo foi para exercitar um pouco o que nós não queremos, o que faz nós rejeitarmos os homens. Mas no próximo eu quero responder algumas perguntas do tipo: por que mulheres não falaram Exatamente. sobre aparência? Elas estão mentindo que elas não ligam para o cara ser bonito ou não? Ou será que no fundo é tudo problema de homem que não sabe chegar em mulher, homem que não tem um jeitinho? E por fim eu vou explicar a grande teoria gabritiana do funil de conquista e por que gente feia pode pegar sim gente gostosa, gente do topo da hierarquia. E no final, como homens e mulheres são atraídos e repelidos da mesma forma, só que não pelas mesmas coisas. Acompanhe os próximos episódios. Foda-se. E aí, meus queridos? Se você é homem, hoje eu quero falar com você sobre como será ou está sendo a sua linha do tempo sexual. Desde a exposição precoce a estímulos relacionados. É engraçado que a virgindade é uma espécie de ativo. Começa a consumir os jovens, porque você deve Pressão pra perder virgindade. Perdi tarde. correr contra o tempo para perder a sua virgindade. É engraçado que a virgindade é uma espécie de ativo sexual da mulher. Então, o número de homens virgens está aumentando realmente. Homens estão optando por não transarem e manterem a sua virgindade como uma forma de autodesenvolvimento, ou às vezes por falta de opção. Fui atrás de alguns dados e o primeiro que eu me deparei me chocou muito. Era algo como 27% dos homens até 30 anos não tiveram relações sexuais ainda. Esse é um dado, acho que de 2018 ou 2019. Ele tá em vários fóruns que falam sobre a cultura incel, mas ele foi mal interpretado. Então eu fui atrás e descobri que sim, jovens estão optando por começar as suas vidas sexuais um pouquinho mais tarde, mas não estão mantendo sua virgindade até os 30 anos. Essa é a análise correta daquele dado que eu falei que estava mal interpretado. Então você pode observar aqui, dos 18 aos 20 anos, metade dos homens ainda são virgens. E aqui a gente tá falando de homens americanos, para ser mais específico, ok? Mas você pode ver que existe um efeito escadinha. Então, conforme esses homens vão ficando mais velhos, até em torno ali dos seus 25 anos, eles tendem a perder a virgindade. Entretanto, 3 anos depois, quando essa mesma pesquisa foi realizada, aquele número de 50% passou para 64%, um aumento de 14% em 3 anos, ou seja, é um tanto quanto relevante. Então, sim, homens jovens, mais especificamente menores de 20 anos, estão aguardando mais tempo antes de começarem sua vida sexual. E no mesmo site que o cara reanalisou esses dados, que inclusive é muito bom, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Ele fala que existe um fenômeno na vida sexual masculina que a psicologia já conhece há algum tempo, que é a lacuna dos 20 anos. Aparentemente, homens dos seus 20 aos 26 anos ali tendem a entrar em uma espécie de lacuna em que eles não conseguem mulher. Isso seria porque mulheres visam homens mais velhos, e homens mais velhos tendem então a sair na frente dos homens mais jovens quando a gente está falando de estatística. Ah, então é aquela coisa, os Shed estão tomando as garotas. É e não é. Um estudo de grande porte de 2022 analisou a vida sexual universitária de homens. E eles pegaram uma amostra que era bem sucedida ali dentre os caras do campus, que eram os membros de fraternidades. Eles tinham uma média maior de relações sexuais em relação aos outros caras do campus. Esses seriam os nossos sheds, então, para a metáfora ficar boa. Mas quando a gente vai ver números, sabe quanto que esses sheds transavam a mais do que os caras normais, do que os betas, ou sei lá, os mid? Ao invés de transarem com uma, que era a média dos caras normais, eles transavam com 2 mulheres no ano. Ou seja, me parece que está difícil para um dos fatores, o poder aquisitivo também entra nisso. Se nós pegarmos algumas culturas, como por exemplo a do Japão, que é muito criticada por essa celibato, a virgindade um do outro, e deixar esses. Vamos supor que você conseguiu. É isso, você perdeu sua virgindade, você se introduziu nesse mundo dos adultos, digamos assim. Como será a sua vida caçando parceiras sexuais? O inferno. A lista de exigências femininas não está pequena. Não sei se um dia ela foi pequena, não posso afirmar isso, mas hoje em dia eu sei que ela não tá nada pequena. E eu vou começar dizendo que isso não é uma história entre a moça que é má
e o cara que é bonzinho e nunca consegue agradar. Não, quando a gente tá procurando parceiro, cada qual, homem e mulher, procura coisas específicas. Acontece que o benefício de escolha geralmente está na nossa mão, que é o próximo tópico, mas não vamos se perder. Um dos pontos principais da nossa grande lista é essa coisa esquizofrênica que eu odeio, é embutido na cabeça da mulher de uma forma muito sutil, uma espécie de troca financeira sexual. Sabe aquele papo do você vai pagar o primeiro encontro porque eu já gastei em me arrumar e estar aqui comestível para você? A gente deveria ter desconstruído Como é que é? em me arrumar e estar aqui comestível para você. A gente Comestível. deveria ter desconstruído lá Caralho. atrás. Uma mulher falando isso e achando que isso é natural, pô, você está se colocando como uma mercadoria. E eu entendo que pode vir uma ingenuidade ali de talvez não enxergar desse jeito. Talvez foi só o que a sua mãe, a sua avó te ensinou. Mas é um ponto problemático e que mulheres insistem. Mulheres insistem que homens devem pagar de alguma forma com itens de luxo, com presentes caros, com bens materiais, a companhia delas. Fala aí, quando você estava lá no ensino médio, aqueles caras de 18, 19 anos que já tinham se formado e que arrumavam uma grana e compravam uma moto ou um carro, esses caras não tinham preferência entre as meninas só porque eles tinham um Não, símbolo as ali, um meninas item? davam Ou até essas preferência. red flags que a gente fica compartilhando entre si. Por exemplo, ele não tem casa própria ainda, ele mora com os pais e ele já tem mais de 20 anos. Nossa, eu Aham. tive que rachar o Nossa, Uber que com ele vergonha. porque o cara não tem um carro, mano. Isso é um absurdo. Eu espero profundamente que a gente possa superar isso, Que porque bosta, né? isso nos torna um produto. Por isso que homens dizem, mulheres gostam de dinheiro. E é difícil rebater eles quando essa visão deturpada do que é conhecer alguém, se apaixonar por alguém, gostar de ter tido uma experiência com alguém, entra no nosso imaginário como uma troca. Uma troca. E aí tem o chumbo trocado que a mulher está devolvendo depois de anos passando por pressão estética na visão masculina. Nós estamos extremamente criteriosos com aspectos físicos. Então, eu entendo um pouquinho ali da amargura, digamos, mas nós atacamos pontos que vocês não podem modificar. E é isso que é foda. Pensa assim, uma mulher hoje em dia que é uma 4 de 10. Se ela descolar uma grana ou puder Quero parcelar ver a antes de mulher antes, sair de essa mulher casa antes consegue dos arrumar 20. desde o Aí é tamanho da foda. cintura dela até o formato do nariz, até o tamanho do peito, da bunda, do cabelo, ela consegue se transformar numa outra mulher. Existe toda uma indústria da estética, indústria essa, aliás, que nos pressiona, mas esse é tópico para outro vídeo, que deu para a mulher moderna, que ganha o seu dinheiro, o poder de mudar a sua aparência nos mínimos detalhes. Agora, quando eu critico um homem por ele ser baixo, ou pelo pênis dele ser pequeno, estar abaixo do que eu gostaria, como Piada de esse homem vai mulher. resolver esses Famosa. dois grandes problemas? Ai, Gabriel, mas existe cirurgia ali para ficar alto. Amigo, como que você vai investir uma grana para ir lá para Turquia, quebrar o seu fêmur no meio? Não tem nem comparação, não vamos entrar nisso, por favor. Talvez para a galera de países desenvolvidos seja uma realidade. Para o Brasil, meu amigo, para o servente de pedreiro que tem 1,65 m, isso não é uma realidade, tá? Não é uma maioria, tá? Eu não acho que mulheres estejam dando risada de homens por causa do tamanho do pau deles ou da altura deles, mas Deus me Então não. livre, se eu fosse homem, eu teria muito medo de virar chacota numa trend do TikTok. Mas peraí, mesmo que você cumpra esses dois requisitos que eu falei, a mulher ainda quer mais uma coisa de você. Ela Foda-se o quer TikTok. desempenho. Eu acho que esse é o ponto mais delicado, Desemprego. porque tanto homens quanto mulheres estão se viciando em estímulos sexuais. Eu basicamente falo isso em quase todo o vídeo desse canal. Então, assim como homens idealizaram uma figura daquela mulher loira, besuntada em óleo, gemendo alto e olhando fixamente para sua cara, e ela nem parece que ela sente dor, ela nem parece que ela tá ali, ela parece uma imagem etérea. A mulher também está criando através das inteligências artificiais que ela fica lá conversando com um personagem de livro, ou até das inúmeros gurus sexuais que existem. Mulheres que estão ficando milionárias te ensinando como se masturbar diferente, como fazer aquela sentada twist carpada 365 graus, como fazer ele durar mais, como sentir prazer se ele tem menos de 13 centímetros. Nós estamos numa sociedade que superestima o sexo. Tanta expectativa, não só no ato sexual, mas naquela pessoa, que a gente vai se frustrar, frustrar o outro, enfim. Beleza, chegamos na sua vida adulta então. Você vê pornografia desde que você era uma criança, basicamente. Te pressionaram tanto que você perdeu a virgindade, às vezes nem era com a pessoa que você queria, ou no contexto que você queria, às vezes você pagou por isso. E você viu que, na verdade, a parte mais difícil é a caçada. E agora você não consegue A se castrada.
abusar que nem castrada. uma menina. Você não consegue se apaixonar ou É a criar relações castrada, é a mais orgânicas. difícil. Então você vai cair Elas na dão pra indústria do todos. sexo casual. E aí, meu amigo, você vai descobrir que você nunca conseguiria vencer esse jogo. Esse jogo tá na mão das mulheres. Mulheres estão cada vez mais criteriosas. Mulheres visam o top 20 dos caras mais bonitos e gostosos e atraentes. Mesmo se ela for uma 4 de 10, ela Ah, quer o top 20. Ela quer o 8, o 9 e o 10 de 10. Eu nem vou me arriscar a falar de estatística porque não é minha área, mas tem um vídeo muito bom que um inscrito me recomendou. Ele tá em inglês, mas deve ter tradução automática, não sei. Se você gosta de dados, você vai amar. O homem trabalha com uma cabeça 50-50. Se ele vê uma mina, ele tem 50% de chance de gostar dela e dar o matchzinho, dar o like lá do Tinder, a enquanto a menina vai mulher, ter um monte de 95% critério. das vezes, vai passar pro lado, vai excluir aquele cara. Ele não é bom o suficiente pra ela. Cara com uma aparência ali, com uma atratividade na média. Ou seja, um cara 5 de 10 ou 6 de 10 só vai Eu. receber matches de aproximadamente 1% das mulheres. Isso quer dizer que a cada 116 mulheres, uma vai fazer a caridade de olhar e falar: vamos tentar sim. Ou seja, a indústria desse sexo casual, de você ir lá e tentar conhecer uma pessoa por meio de um aplicativo, vai funcionar se você tá no top 20 dos caras mais atraentes. Se você é o shed do negócio. Beleza, Gabrita, mas e fora do casual? Tem esperança? Eu pensei nisso e aí eu fui atrás pra entender assim, onde casais se conhecem. Porra, e esse é o dado comparativo de algumas décadas atrás em relação a hoje. Na Ou escola, seja, nós estamos nos e na conhecendo igreja, majoritariamente pela no bar. internet. Então, meio que voltamos para os aplicativos e para as conversas. É. E se depois de tudo isso você cansar de dar tanta atenção pro sexo, você já tá um pouco mais maduro, já tá controlando mais seus instintos, seus hormônios, eu vou pelo meu caminho, Sempre eu tinha que não vou estar ficar mais maduro, atrás de então. mulher. Bom, aí você será responsabilizado por ser frouxo, por não estar mais Ah, chegando nas que meninas. O legal. que que a gente precisa Você fazer para sempre é um esses homens de merda. 2024 chegarem em nós? Virar uma Não é mulher, eliminante pelo padrão jeito. sexual da geração Z. Porque é meio que assim, o seu avô, ele era um macho escroto, sabe? Ele tinha duas famílias, ele comia basicamente um cara hiperestimulado sexualmente, fora de controle, uma besta. Mas você, trancado Ah, no com teu certeza, quarto, meu vendo avô. hentai, é só um incel virjola. Eu acho que esse é o ponto mais complicado de como o homem não consegue agradar. É difícil pro homem agradar o pai ou o avô dele, porque teve uma quebra geracional ali de valores. É difícil pro homem ali agradar as mulheres, porque nós esperamos muito de vocês. Nós esperamos o soca forte, mas ele não pode também me trair, mas ele não pode me restringir, ele não pode ser emocionado. Eu gostaria que ele tivesse 1,80 m. Na verdade, eu gostaria que ele fosse um 8 de 10 no mínimo. E no fundo é o mesmo tipo de pensamento que ecoa e que eu tô tentando corrigir na minha cabeça, de que sempre é responsabilidade do homem. Eu não sei como quebrar isso, talvez trazendo pensamentos e discutindo ideias, como através desse vídeo a gente consiga iniciar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isso. Eu tenho um tópico meio pesado, eu deixei ele pro final porque eu quero tomar um tom mais sério para falar sobre isso, que é a questão da banalização do abuso sexual masculino. Sim, homens são menos abusados do que mulheres. Porém, ainda assim, quando a gente está falando do abuso de vulnerável, os meninos são abusados numa idade menor do que as meninas, em torno de 7 anos. Eu, pessoalmente, acho que isso dificulta muito para uma criança compreender, ainda mais nessa idade, o que aconteceu com ela. E para completar, a sociedade não ajuda ao abordar esse caso. Eles dão preferências para falar para meninas porque elas são a maioria meio pesado, eu deixei ele pro final porque eu quero tomar um tom mais sério para falar sobre isso, que é a questão da banalização do abuso sexual masculino. Sim, homens são menos abusados do que mulheres. Porém, ainda assim, quando a gente está falando do abuso de Mas vulnerável, são os mais meninos são abusados numa idade menor do que as meninas, em torno de 7 anos. Eu, pessoalmente, acho que isso dificulta muito para uma criança compreender, ainda mais nessa idade, o que aconteceu com ela. E para completar, a sociedade não ajuda ao abordar esse caso. Eles dão preferências para falar para meninas porque elas são a maioria da estatística. É aquele lance, eu, enquanto menina, fui ensinada pela minha mãe que ninguém deveria mexer no meu corpo, que não é normal um tio pegar em alguma parte do meu corpo ali que adultos não podem tocar. Mas aí eu fiquei me perguntando, será que homens têm essas conversas com os seus pais ou com as suas mães? Porque se uma criança de 7 anos de idade não sabe nem que aquela pessoa não deveria estar mostrando aquela parte do corpo para ela, ou não deveria estar tocando nela daquele jeito, como ela vai Ah, sabe? conceitualizar que ela sofreu um Pelo menos abuso eu e sabia. expressar isso para alguém? Uma coisa que me tocou muito pesquisando para esse vídeo foi que eu percebi que a maioria dos homens que são abusados
Eu acho que eles não percebem que eles foram abusados. Imagina assim, você é um rapaz de 13 anos, uma mulher de 23 anos com essa aparência, uma mulher bonita. Ela usa o acesso que Hum. ela tem a você por meio de ser a sua professora para te oferecer relações sexuais. Você, com 13 anos, conceitualizaria isso como um abuso É sexual? Ou foda. você só tirou a sorte grande, você só conseguiu aquilo que os seus amiguinhos queriam? Inclusive, se você contar para eles, eles vão falar: caramba, que sortudo, eu queria, hein? Pois esse é um caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos estão em alerta. Casos de abuso da parte de professoras para com seus alunos estão aumentando. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem o caso daquela professora de 36 anos Uai, que mas alistou. elas não queria um cara já com casa própria? Como é que ela vai pegar um moleque que tá no fundamental ainda, né? Aí te quebrei no argumento. E engravidou do seu aluno de 13 anos. Esse é um caso já um pouco mais antigo, mas eu só tive o conhecimento dele, acho que ano passado, quando eu fui assistir um filme sobre isso. Como eu Foi disse, não é mais um tópico rápido. muito bem abordado. Se isso tivesse acontecido com uma garota, eu acho que a gente ouviria falar muito mais. Só que eu fico fodida da vida quando a gente aborda as coisas de forma tendenciosa. Então, olha só, essa reportagem, olha o título dessa reportagem, como eles apresentam uma informação e depois colocam uma outra informação que dá ênfase no oposto. Sim, homens também são abusados, mas mulheres ainda são abusadas em dobro. Se você é mais ingênuo, talvez você não veja isso como algo proposital. Mas acredite em mim, comunicação para massas nunca é algo desproposital. A manchete fala uma coisa e o subtítulo ir lá e trazer uma outra informação gera um efeito de superposição. Do tipo, olha, a gente sabe o que tá acontecendo, mas presta atenção, porque isso aqui é mais importante. Além de vocês homens não terem um espaço para se abrir sobre isso, também existe nessa cultura sexualizada transformação de abusos em fetiches. Esse exemplo mesmo que eu dei da professora novinha gostosa, super atraente. Isso é uma categoria de pornô. Isso é uma estratégia de criadora de conteúdo aqui dentro do Hum. Brasil ou lá fora para vender mais OnlyFans. Agora imagina o seu abuso ser usado como um método de marketing. Imagina o seu abuso virar uma tag do Pornhub. É isso que tá acontecendo e é por isso que a gente deveria se mover contra a pornografia. Meninos e meninas têm que entrar todos os dias e ver que aquilo que acabou com a vida deles agora é um tópico de fetiche. Gostaria muito de ter tido essa percepção antes, porque eu relativizei tanto essas coisas, isso me fez errar em muitas, então é foda. Pra concluir, eu vou deixar a minha percepção analisando essa linha do tempo sexual da vida do homem. Pode muito bem fechar o vídeo e ir pro próximo, você não precisa aceitar a minha opinião ou nem acatar ela. Eu não sou uma mulher tentando dizer o que o homem deve fazer. Assim como se um homem me dissesse o que eu deveria fazer, talvez eu provavelmente não escutaria. A não ser que eu achasse que é um conselho tão bom e tão genuíno que vai tocar o meu lado humano e não faço de ser uma mulher ou uma garota, mas sim de ser um humano. Se eu pudesse colocar uma coisa na cabeça de vocês, é derrube a concepção de eu preciso de sexo. E cara, eu sei que vocês sofrem com a testosterona. Eu sei que vocês sofrem com a pressão. Eu sei que a natureza empurra vocês a buscar parceiras. Mas essa questão de vocês levarem pro Só lado do eu bateu uma já preciso era. dá um poder gigantesco pras mulheres. E aí faz muito sentido aquele dado do Tinder. Do tipo, ah, você tá procurando sexo? Olha, você que precisa de sexo, eu não preciso, então sou eu que escolho. Use a sua libido para outras coisas. Vá atrás de referências que falam sobre ser homem, o que é ser um homem. O lado não animalesco de ser um homem. O lado de conseguir ignorar os seus vícios e procurar as suas virtudes. A filosofia ocidental tá cheia disso, galera. Como eu disse, minha opinião, eu sei que ela é um tanto forte. Não tem problema com a GPs, pelo amor de Deus. Sei lá, você pode pagar uma ou outra, você pode pagar quando vocês quiserem. Talvez seja a forma mais segura de inverter esse poder, de trabalhar com aquela troca financeira que eu falei. Eu só acho que enquanto ser humano, enquanto um homem mesmo, não um animal que vai atrás do que a natureza dele pede. Eu acho que enquanto homem, vocês precisam se empoderar. Vou usar essa palavra, desculpem. Tem uma frase que fica muito na minha cabeça. E ela vale pra mulher também. Talvez vocês homens compreendam mais, porque ela é um tanto quanto grosseira. Se você é um homem que só pensa em mulher, talvez você não seja um homem ainda, você seja um moleque. Com 16, 17, 20 anos, eu entendo completamente o poder que uma mulher querer se deitar com você ou te dar bola tem na sua vida. Agora, com 25, 26, 27, o centro da sua vida ser ter ou não ter uma xereca, talvez você precise se tornar homem. Homem com um H O maiúsculo. Um homem com interesse, homem um de homem ambicioso, verdade um homem que gosta banca de suas escolhas, um homem piroca. que ocupa o seu tempo, um homem que gasta a sua energia. Se ele quer viajar ao mundo, se ele quer trabalhar, não Homem tem de custo, ele quer verdade gosta empreender. de Eu não tô dizendo homem. que você não consegue, mulher, porque você não é homem. Seria muito contraditório eu erguer toda essa argumentação e aí falar que a culpa é sua. Eu estou dizendo que se o poder não está na sua mão, se às vezes o que você precisa é ganhar mais dinheiro e ficar mais velho, e aí elas vão aparecer. Se realmente a vida do homem começa ali em torno dos 30 anos, viva sua vida até lá, se É, forme quando um você homem, tiver e quem 30 sabe anos, às você vezes uma pega as mulher com um minas homem maiúsculo também não aparece pra de você. Agora, entrar numa 20, cultura de choramingar sobre 19. isso, ou de violar a si mesmo, eu acho que essa teoria de tudo ou nada, de, por exemplo, eu não tenho uma namorada, portanto eu irei continuar viciado em pornografia. Isso me entristece, porque eu não acho que você merecia se viciar em algo que vai estragar sua autoestima, o seu prazer sexual, às vezes até o que é a experiência sexual pra você, só porque agora você não tem acesso a isso. Tipo, eu posso muito errada, mas me entristece pensar nisso. Isso pra mim seria o equivalente a chegar numa menina e falar, eu acho que você deveria dar pra qualquer cara que passar na sua frente, porque daqui a pouco você vai ficar muito velha, você vai ficar meio capenga, seu peito vai cair, sua bunda vai murchar, você deveria aproveitar que você é muito gostosa e dar pra todo mundo agora. E acredite, a gente tem esse incentivo por todos os lados, às vezes até das nossas mães ou tias. E na real, eu não gostaria de falar isso nem pra um homem nem pra Tem uma que mulher, então aproveitar e eu sei dar que pra talvez essa minha todo percepção seja mundo muito agora. drástica e pouco empática, mas não superestime tanto o poder do sexo na sua vida. Se você precisar ir lá e se aliviar, quem sou eu pra ajudar os seus meios? Olha o meu passado, olha o que eu fazia, eu oferecia isso pra pessoas solitárias. Mas por favor, não justifique Ô se tornar uma louco, pessoa piorada oferecia. só por causa disso. No fundo, isso é só mais um traço animalesco que a gente tem e que tanto homens quanto mulheres deveriam controlar atualmente, porque acho que pros dois lados tá tudo saindo do controle e a gente não consegue mais ter uma relação saudável com a nossa própria sexualidade. Atingiu o máximo da minha. Ah, tá. Nó. Não, mas então é isso aí, mano. Homem de verdade gosta de homem. As mulheres só vai te dar moral depois que você tiver 30 com a tua casa, com o teu carro. É isso aí. Vida que segue.